Olá, sementes estelares, eu sou Minaya, e venho até vocês agora como uma voz dentro da luz. Muitos de vocês começaram a perceber isso sem ter palavras para descrever, como se a vida tivesse se dividido em duas pistas paralelas, e vocês se sentem à deriva em direção a uma delas com uma sensibilidade que os surpreende, não porque algo externo tenha forçado uma escolha drástica, mas porque aquilo que vocês carregavam dentro de si agora está se tornando o mundo pelo qual vocês caminham. Esta é a era em que a residência interior se torna rapidamente experiência exterior, em que aquilo com que você concorda repetidamente começa a se comportar como um lar, em que sua atenção deixa de ser um hábito casual e passa a ser uma porta de entrada. As linhas do tempo não são ficção científica nesse sentido, são os caminhos naturais da experiência que se formam em torno de escolhas repetidas de percepção, escolhas repetidas de significado, escolhas repetidas daquilo que você nutre com seu foco, escolhas repetidas daquilo que você chama de você mesmo. Se você viver tendo o amor como sua identidade, o amor como sua base, o amor como sua língua materna, sua realidade começará a se organizar em torno disso, e você descobrirá que seus dias, mesmo quando ocupados, começam a ter um ritmo mais simples, um senso de direção mais claro, uma leveza que parece alinhamento em vez de esforço. Se você vive tendo o medo como sua identidade, o medo como sua base, o medo como seu reflexo, então seu mundo começa a se organizar em torno disso, e as mesmas manchetes externas, as mesmas conversas, os mesmos eventos, começam a parecer uma série interminável de alarmes, cada um pedindo que você se fortaleça, reaja, prove, defenda, se prepare. Observe o que estamos dizendo, não estamos descrevendo uma disputa moral, estamos descrevendo uma arquitetura da atenção, um padrão de consentimento, uma maneira pela qual a realidade se organiza em torno daquilo que você repetidamente chama de verdade. É por isso que duas pessoas podem passar a mesma semana e relatar experiências completamente diferentes. Uma pessoa dirá: algo está se abrindo, posso sentir o véu se afinando, posso sentir a verdade se movendo, posso sentir uma estranha clareza chegando, e outra dirá: tudo está desmoronando, tudo é perigoso, nada é seguro, e ambas estarão falando a partir de suas experiências vividas, mas essas experiências serão moldadas por aquilo que elas vêm alimentando, ensaiando, amplificando e dizendo a si mesmas que é o único resultado possível. Por isso, convidamos você a ser muito honesto sobre o consentimento, porque consentimento não é apenas o que você assina com tinta, consentimento é o que você demonstra com sua atenção. Existem microacordos que você faz o dia todo, e esses microacordos são o volante invisível que controla a seleção do cronograma. Quando você pega seu dispositivo e rola a tela com uma urgência voraz, você está fazendo um acordo com um determinado campo. Quando você entra em uma conversa e sente aquela tentação familiar de argumentar, de defender seu ponto de vista, de acentuar sua identidade em contraposição à identidade do outro, você está fazendo um acordo com um determinado campo. Quando você presume já saber o que alguém quis dizer, constrói uma história com base nessa presunção e repete essa história até que ela pareça um fato, você está concordando com um determinado campo de estudo. Quando você ensaia mentalmente os resultados, repetidamente, não como uma visualização criativa, mas como uma preocupação protetora, quando você pratica mentalmente o desastre como se a prática o tornasse menos provável, você está fazendo um acordo com um determinado campo. Vejam, meus queridos, uma linha do tempo não é escolhida uma vez como uma porta que você atravessa e depois esquece. Ela é escolhida como um caminho que você continua trilhando, uma direção que você continua reforçando, uma frequência a qual você continua sintonizando, até que se torne a paisagem. E como o seu planeta está numa fase de revelação acelerada, porque muitos véus estão se dissipando e muitas verdades estão vindo à tona, o ciclo de retroalimentação se intensificou. Aquilo que você oferece retorna para você mais rapidamente. Aquilo que você amplifica, encontra você mais rapidamente.
Aquilo que você nomeia repetidamente torna-se mais presente em sua experiência. É por isso que alguns de vocês ficaram surpresos com a rapidez com que seu mundo interior parece se manifestar ao seu redor agora. Pode parecer que a realidade está além dos seus pensamentos mais íntimos e, de certa forma, está mesmo, porque a consciência é o modelo, e seu mundo não é tão separado de você quanto você foi condicionado a acreditar. Então, permitam-nos oferecer-lhes as marcas simples e reconhecíveis, do caminho ascendente, o caminho que leva à experiência de vida da nova Terra. Entenda que a clareza pode chegar sem agressividade. Você consegue ver o que está acontecendo sem precisar odiar isso. Você perceberá que seu discernimento se torna mais aguçado, e ainda assim seu coração permanece aberto, e essa combinação é uma das grandes marcas da maturidade em um ser desperto. Você perceberá um aumento de força que não exige dominação. Você perceberá que estará menos interessado em vencer e mais interessado em ser autêntico. Você perceberá uma nova relação com a simplicidade, como se a alma estivesse se desfazendo do ruído da mesma forma que uma árvore se desfaz das folhas velhas, e o que resta parece limpo, espaçoso, livre de fardos. O drama se torna menos atraente agora. Já não te satisfaz como antes. Você ainda pode testemunhá-lo, ainda pode reconhecê-lo, ainda pode sentir compaixão por aqueles que estão presos nele, mas seu espírito não quer mais se sentar àquela mesa e chamá-la de alimento. Você poderá experimentar um interesse crescente pela verdade que cura, em vez da verdade que apenas executa. Você se sentirá atraído por aquilo que o torna mais capaz de amar em sua vida real. Mais paciente, mais gentil, mais corajoso, mais constante, em vez de aquilo que o faz se sentir superior por saber disso. Suas escolhas começam a se alinhar com seus valores sem o pesado esforço do autoaperfeiçoamento. Basta começar a viver de dentro para fora, e a vida responde. Esses não são sinais dramáticos, queridos. São sinais silenciosos. Eles dão a sensação de restaurar o seu eu original. Agora, também existem indícios do caminho descendente, o caminho que leva a uma experiência mais densa, e vamos nomeá-los com cuidado, não para assustá-los, mas para torná-los óbvios, porque o que se torna óbvio se torna opcional. Você também pode perceber que a indignação se torna viciante. Você sentirá uma atração por conteúdo que estimule suas emoções e dirá a si mesmo que é importante, mas o principal resultado desse conteúdo será a agitação e o principal gosto amargo será o esgotamento. Você também pode experimentar a sensação de que as previsões constantes se tornam uma forma de cativeiro. A mente tentará viver no amanhã, procurar ameaças, simular cenários, acompanhar cada rumor, e você se sentirá ocupado, mas essa agitação não trará paz. Vamos falar sobre a construção da identidade sobre a oposição. Quem você é se torna, não ser eles, ser contra isso, expor isso, lutar contra aqueles, e o curioso sobre a identidade baseada na oposição é que ela exige a presença do inimigo, porque sem o inimigo a identidade desmorona. Assim, buscará sutilmente mais inimigos, mais batalhas, mais motivos. Preste atenção também ao fato de que o esgotamento não vem de realizar um trabalho significativo. Ele vem de viver em um estado perpétuo de resistência interna, de fortalecimento interno, de conflito interno com a vida. Muitos confundem isso com força. É simplesmente uma forma pesada de existir. E o ponto crucial que queremos que você entenda é este: a verdade que você absorve importa menos do que o estado em que ela o deixa. Amados, existem informações que podem ser factualmente precisas e ainda assim funcionar como um veneno para o seu espírito se você as ingerir sem sabedoria, sem o momento certo, sem uma base interior sólida. Existem informações que podem ser parcialmente precisas e ainda assim serem usadas para manipular você através da urgência, do choque e da divisão. Há informações que podem até ser falsas e mesmo assim se espalhar como fogo, simplesmente porque oferecem estímulo emocional.
Por isso, convidamos você a redefinir a verdade de uma maneira mais elevada, não como uma arma, não como um distintivo, não como entretenimento, não como identidade, mas como aquilo que o torna mais íntegro após recebê-la, mais presente em sua vida, mais capaz de amar, mais capaz de agir com integridade, mais capaz de servir ao que é bom e verdadeiro sem se perder no ruído. Se algo te deixa fragmentado, reativo e ávido por mais indignação, é porque não está funcionando como verdade dentro da sua área de atuação, independentemente de quão certo pareça na tela. É por isso que as linhas do tempo estão se dividindo. Porque uma linha do tempo é construída sobre o uso sagrado da atenção, atenção como devoção, atenção como criação, atenção como uma oração viva, enquanto outra é construída sobre a atenção como vício, atenção como reflexo, atenção como colheita. E vocês, queridos, estão aprendendo que têm permissão para escolher a sua atenção da mesma forma que escolhem o que comem, o que trazem para casa, quem permitem que influencie seus filhos, sua mente, seus dias. Há também um fenômeno que muitos de vocês estão começando a sentir, e vamos nomeá-lo porque nomeá-lo ajuda vocês a lidar com ele de forma mais tranquila, a tentativa de carregar dois mundos ao mesmo tempo. Parece que você diz querer paz enquanto, na verdade, alimenta o conflito para se manter motivado. Parece que se trata de querer libertação enquanto se apega à identidade construída na prisão. Parece que se trata de desejar um caminho mais elevado, enquanto se retorna repetidamente ao velho teatro porque ele parece familiar, porque oferece algo sobre o que discutir, porque preenche um silêncio que você ainda não aprendeu a amar. Ao fazer isso, você se sentirá desafiado, não porque a vida seja cruel, mas porque a sinceridade é uma espécie de gravidade espiritual. A sinceridade te alinha. A sinceridade exige que o seu, sim, interior se torne realidade na sua vida exterior. A sinceridade não pune, ela esclarece. Que a sua prática se transforme em sinceridade. Não é desempenho. Não é uma fantasia espiritual. Não se trata de tentar parecer desperto. A sinceridade é muito simples, você vive daquilo que diz amar. Você nutre aquilo que diz desejar. Você para de se associar àquilo que já não lhe serve mais. E aqui está o seu poder mais prático nesta era, e vamos dizê-lo devagar porque é importante, escolha primeiro a sua residência interior. Antes de falar, escolha seu local de descanso interior. Antes de compartilhar conteúdo, escolha seu espaço reservado. Antes de entrar em uma sala, escolha seu local de residência. Antes de responder a uma provocação, escolha seu refúgio interior. Porque a ação que emerge de uma clareza interior carrega um tom diferente, torna-se pura, torna-se eficaz, torna-se curativa. A ação que surge da reatividade se torna uma manifestação do próprio campo que você está tentando deixar para trás. Por isso, convidamos você a desenvolver uma pausa sagrada, não uma longa cerimônia, apenas um breve retorno, onde você se pergunta: de onde vou viver este próximo momento? E você deixa a resposta ser honesta, e então escolhe novamente. É assim que os cronogramas são escolhidos em tempo real. Não através de grandes discursos. Por meio de decisões silenciosas. Por meio daquilo que você repete. Por meio daquilo que você se recusa a amplificar. Por meio daquilo que você santifica, dedicando-lhe sua atenção. E à medida que isso se tornar mais claro para você, você sentirá algo mais. Perceberá que muitos dos grandes dramas do seu mundo são planejados para impedi-lo de notar esse poder simples. Elas são projetadas para mantê-lo ocupado, para mantê-lo reativo, para mantê-lo apontando para fora em busca de salvação ou de inimigos, para que você nunca descubra a verdade de que sua atenção é o volante. Então, agora que demos um nome à divisão, agora que você consegue reconhecer a bifurcação silenciosa no caminho e os sinais simples que revelam para qual direção você está se alimentando,
vamos passar para o teatro em si, a urgência encenada, a isca emocional e a arte sagrada de não se deixar fisgar, porque uma vez que você entende como a loucura do fim dos tempos é construída, você para de oferecer a ela sua força vital e começa a trilhar o caminho escolhido com uma firmeza que muda tudo o que vem depois. Vamos entrar nesta próxima camada com olhos limpos e coração aberto, porque o teatro que você está testemunhando em seu mundo é projetado para parecer pessoal, projetado para parecer urgente, projetado para que você sinta que precisa reagir imediatamente ou então ficará para trás. E, no entanto, a verdade mais profunda é muito mais simples. Muitos dramas públicos são elaborados para capturar sua atenção, para explorar suas emoções e para transformar sua força vital em uma espécie de combustível para histórias que não te merecem. O que vocês vêm chamando de loucura do fim dos tempos é, em muitos casos, a superfície visível de um padrão antigo que prospera na velocidade, na intensidade, na culpa e na constante sugestão de que a segurança só pode ser encontrada ao entregar sua autoridade interior a algo externo a você. É por isso que tantas narrativas chegam com um cronômetro embutido, um inimigo embutido e uma pressão embutida para escolher um lado, porque a pressão anula o discernimento e a pressa faz com que até mesmo os seres sábios se esqueçam de sua própria escuta interior. Dizemos-lhe claramente, a isca raramente é a própria informação. A isca é o convite emocional associado à informação. É a ordem sutil por trás das palavras, indignar-se agora, ter medo agora, provar seu valor agora, juntar-se à multidão agora, compartilhar isso agora, atacar aquilo agora, defender isso agora, porque se você pode ser manipulado como um fantoche, você pode ser manipulado para acreditar como um fantoche. O teatro não exige que você concorde com um enredo específico, exige apenas sua participação emocional, porque é a participação emocional que mantém o palco iluminado. E é assim que muitos se esgotam sem nunca terem feito nada verdadeiramente significativo. Eles estão correndo numa esteira invisível de reações, saltando de um surto de intensidade coletiva para o próximo, tentando ser responsáveis, tentando estar atentos, tentando se antecipar à próxima reviravolta, enquanto seu próprio mundo interior se torna lotado, barulhento e tenso. Amados, a sabedoria não nasce da tensão. A verdade não exige que você entre em pânico. Orientação não vem com um chicote. Existe uma distinção simples que você pode levar consigo como uma lanterna: estar informado é diferente de ser recrutado. Estar bem informado amplia sua capacidade de viver bem e agir com clareza. Ser recrutado intensifica suas emoções e restringe sua visão a ponto de você só conseguir enxergar inimigos e emergências. Estar informado te torna mais estável e capaz. Ser recrutado te deixa ávido pela próxima atrocidade, porque o sistema em que você entrou foi projetado para continuar se alimentando através de você. É por isso que o teatro muitas vezes se constrói sobre falsas dicotomias. Oferece-lhe 2 gaiolas e chama-lhe liberdade. Oferece 2 equipes e chama isso de verdade. O jogo oferece 2 vilões e chama isso de discernimento. E sussurra, escolha depressa, porque se você hesitar, poderá sentir que sua alma não se expressa nessas formas rígidas. Sua alma se expressa de uma maneira mais refinada. Sua alma se expressa na integridade vivida, na ressonância interior, na simples pergunta: este caminho me torna mais amoroso, mais honesto, mais corajoso, mais autêntico, mais capaz de servir ao mundo em que realmente vivo? Muitos de vocês foram condicionados a confundir intensidade com importância. Você aprendeu que se algo parece barulhento, deve ser significativo; se algo parece chocante, deve ser verdade; se algo está em alta, deve valer a pena sua atenção. No entanto, o caminho superior te treina na direção oposta. Isso te ensina a reconhecer que o sinal mais alto é muitas vezes o menos sagrado, e que a orientação mais valiosa frequentemente chega sem alarde, como um saber silencioso que não exige demonstração.
Falemos, então, da arte sagrada de não se deixar viciar, porque, não se deixar viciar, não é evitar, nem negar, é dominar. É a capacidade de testemunhar sem ser possuído. É a capacidade de permanecer amoroso sem se tornar ingênuo. É a capacidade de perceber a manipulação sem se deixar embriagar por ela. É uma espécie de maturidade interior que se recusa a ser enganada e distorcida pela realidade. A primeira porta de entrada para esse domínio é a pausa. Não é um ritual dramático. Não é necessário exigir uma longa meditação. Simplesmente uma pausa que te permite reencontrar a ti mesmo antes de desperdiçares a tua energia. Nesse momento de pausa, faça uma pergunta clara: em que isto está me pedindo para me transformar? Porque cada conteúdo, cada conversa, cada manchete, cada indignação, carrega um convite para adotar um estado. Alguns convites são edificantes e fortalecedores, mesmo quando abordam temas difíceis. Outras são elaboradas para induzir a agitação, a sensação de superioridade, ao desespero ou à ação impulsiva. Quando você aprende a ler o convite que está por trás da história, você deixa de ser controlado por ela. A próxima porta de entrada é o timing. A verdade não é apenas aquilo que é preciso, a verdade é também aquilo que é oportuno. Existem coisas que você pode aprender hoje que seu sistema ainda não está pronto para integrar, e quando você absorve informações sem integração, elas se transformam em ruído dentro de você. O teatro prospera com o barulho. O ruído impede que você ouça as orientações. O barulho impede que você se ouçam. O ruído impede que você ouça a direção tranquila que simplificaria toda a sua vida. É por isso que a moderação é uma força espiritual nesta era. A capacidade de dizer, agora não, a um conteúdo que quer dominar sua área não é fraqueza, é soberania. A terceira porta de entrada é a linguagem. Muitos não percebem com que rapidez se tornam transmissores daquilo que afirmam combater, simplesmente por repetirem o que dizem. Uma história pode passar por você e se multiplicar porque você a conta repetidamente com raiva, sarcasmo, obsessão, como um aviso, em uma performance, e quanto mais você a repete, mais oxigênio você lhe dá. As palavras são instrumentos criativos. Ao repetir uma distorção, você pode estar criticando-a, mas também a está reforçando na mente coletiva. Então aprenda a falar com precisão. Aprenda a nomear o que importa sem se tornar um porta-voz daquilo que você não deseja fortalecer. Em seguida, surge a diferença entre ação e agitação. A agitação adora conversar. A ação adora movimento. A agitação leva as pessoas a uma tempestade de comentários. A ação reúne as pessoas em etapas claras que melhoram a vida. A agitação constrói uma identidade em torno da indignação. A ação gera resultados enraizados no amor. Quando você se sentir atraído para o teatro, pergunte a si mesmo: existe aqui uma ação real que sirva à vida? Se houver, aceite isso de forma limpa e depois retorne ao seu equilíbrio interior. Caso contrário, o que resta é mera agitação, e agitação raramente é um uso sábio da sua energia. Queridos amigos, também é importante entender que o teatro não está apenas lá fora. O teatro também possui uma versão interna. Parece ser um comentário interno que nunca termina. Parece ser a mente exigindo certeza quando a vida pede confiança. Manifesta-se como uma necessidade de prever, controlar, ensaiar o que pode acontecer, reprisar o que já aconteceu, como se viver num constante ensaio mental pudesse criar segurança. No entanto, a verdadeira segurança, em um sentido mais elevado, não é criada por meio de ensaios. É criado através do alinhamento interno. Ela é criada ao se lembrar de quem você é e viver a partir dessa lembrança. Assim, quando o teatro se ergue e o mundo se torna barulhento, sua ação mais poderosa é retornar ao seu lugar mais íntimo. Não se trata de rejeitar nada, mas sim de escolher o que você alimenta.
Escolha uma verdade que você possa viver hoje. Escolha um ato de amor que você possa realizar hoje. Escolha uma conversa que você possa ter hoje, de coração aberto. Escolha um padrão que você possa lançar hoje. Essas escolhas podem parecer pequenas para uma mente que anseia por drama, mas são enormes para a linha do tempo que você está construindo, porque uma linha do tempo é construída com escolhas repetidas, não com declarações dramáticas. Alguns de vocês perguntam, mas se eu parar de prestar atenção ao teatro, estarei sendo irresponsável? Nossa resposta é: responsabilidade não é o mesmo que obsessão. A responsabilidade é clara, objetiva e eficaz. A obsessão é dispersa, voraz e exaustiva. O caminho superior não pede que você se torne inconsciente, pede que você se torne soberano. Ela pede que você aprenda a receber informações sem deixar que elas colonizem seu mundo interior. Isso exige que você se torne o tipo de ser capaz de olhar para um assunto difícil e ainda assim permanecer humano, ainda assim permanecer gentil, ainda assim permanecer capaz de amar. E é aqui que o discernimento se aprofunda, amados, porque discernimento não é cinismo. Discernimento é a capacidade de sentir a assinatura energética de uma mensagem. Uma mensagem que esteja alinhada com a verdade não precisa te açoitar. Não precisa te humilhar, não precisa fazer você se sentir inferior. Não precisa te recrutar através da vergonha. Pode ser firme, pode ficar claro, pode até ser perturbador. No entanto, transmite uma estranha sensação de pureza, uma impressão de que, após recebê-la, você se torna mais capaz de agir com sabedoria, e não menos. Enquanto o teatro muitas vezes possui uma qualidade opressiva. Isso permanece em você como um resíduo. Isso continua voltando à sua mente sem permissão. Isso te incentiva a repetir isso para os outros. Isso cria uma espécie de compulsão para ficar verificando se há atualizações. Queridos, essa característica compulsiva é um sinal. Quando algo tenta te fisgar, tentará se tornar necessário para a sua identidade, necessário para a sua segurança, necessário para o seu senso de pertencimento. Mas a sua alma não precisa de ganchos. Sua alma precisa de verdade, amor e uma relação interior clara com a fonte. Por isso, convidamos você a ser muito seletivo em relação ao seu nível de pertencimento. Muitas pessoas participam do teatro porque ele oferece um senso de comunidade. Proporciona a sensação de fazer parte de algo. Oferece um inimigo comum, uma linguagem comum e uma indignação comum. No entanto, uma comunidade construída sobre a indignação compartilhada é uma comunidade faminta. Ela precisa se alimentar constantemente de conflitos para sobreviver. Uma comunidade construída sobre o amor compartilhado é diferente. Ela consegue abordar verdades difíceis sem se transformar em um incêndio. Ela consegue superar desafios sem se transformar em uma tempestade. Podem se apoiar mutuamente sem a necessidade de existir um inimigo. É por isso também que falamos da arte sagrada de não aceitar todos os convites. Nem toda discussão merece a sua atenção. Nem toda provocação merece uma resposta. Nem toda distorção merece sua atenção. Há tempo para falar, tempo para agir, tempo para permanecer em silêncio e tempo para simplesmente irradiar serenidade em uma sala onde outros estão se perdendo. Sua presença pode fazer mais do que suas opiniões quando sua presença é íntegra. Agora, vamos tornar isso ainda mais prático, pois alguns de vocês valorizam a simplicidade como uma disciplina espiritual. Quando você se sentir atraído pelo teatro, faça 3 coisas. Primeiro, faça uma pausa e respire, não para escapar, mas para retornar ao seu centro interior. Em segundo lugar, pergunte-se: que estado isso está tentando instaurar em mim? Descreva sem dramatização: agitação, medo, superioridade, desespero, urgência, ódio, impotência. Terceiro, escolha seu estado com cuidado e abençoe o resto. Você não precisa brigar com o teatro para sair dele.
Você simplesmente precisa parar de alimentá-lo com a sua energia. Você pode ter compaixão por aqueles que ainda estão hipnotizados por isso, ao mesmo tempo que se recusa a participar. E diremos algo que se tornará cada vez mais óbvio à medida que o mundo avança. Conforme mais pessoas retiram sua energia emocional das encenações dramáticas, essas encenações se tornarão mais intensas por um período. Eles tentarão intensificar a situação. Eles tentarão chocar. Eles tentarão acelerar. Isso não significa que eles estejam vencendo. Significa que eles estão tentando se manter relevantes em um mundo que está os ultrapassando. O teatro não pode sobreviver sem participantes. Portanto, precisará de participantes. Sua tarefa não é temer essa intensificação. Sua tarefa é manter-se alinhado e tornar-se uma testemunha serena que não confunda mais volume com autoridade. E agora, queridos, isso nos leva naturalmente à próxima camada, porque o teatro do fim dos tempos não é construído apenas por meio de palavras, manchetes e argumentos, ele é cada vez mais construído por meio de uma sofisticada manipulação da percepção, por meio de imagens, realidades cuidadosamente construídas, consensos sintéticos, pela sugestão do que é real, simplesmente porque foi colocado diante dos seus olhos de forma persuasiva. É por isso que, na próxima sessão, falaremos sobre influência holográfica e manipulação da realidade, e como sua verdade interior pode permanecer brilhante e firme mesmo quando o mundo exterior se torna mais hábil em fabricar ilusões convincentes. Alma amada, aproximamo-nos um pouco mais agora, porque a próxima camada desta passagem não se refere apenas a manchetes, argumentos ou urgência encenada, mas sim à própria percepção e a forma como ela pode ser guiada, moldada e repetida até se tornar um consenso fabricado que parece realidade simplesmente porque nos rodeia por todos os lados. Você vive no que chamamos de realidade holográfica, o que significa que a experiência é construída por meio de impressões. O que você vê, o que você ouve, o que lhe dizem que está acontecendo, o que lhe mostram que está acontecendo, o que se repete até parecer inegável. E, nesta era, as ferramentas que moldam as impressões tornaram-se tão refinadas que muitos corações sinceros confundem saturação com verdade. Quando algo está em todo lugar, parece real. Quando algo é repetido, dá a sensação de estar comprovado. Quando algo é endossado por um coro, parece seguro adotá-lo. No entanto, a saturação não é um padrão espiritual, e a repetição não é uma medida sagrada da realidade, e o coro é frequentemente guiado por mãos invisíveis que entendem como os humanos se conectam através da emoção compartilhada. Portanto, vamos definir o verdadeiro campo de batalha. Não se trata de informação versus ignorância. É a questão da atenção versus sugestão. É o trono interior da sua consciência versus a tentativa externa de assentar ali uma história e chamá-la de sua. O consenso sintético é criado por meio de mecanismos simples. Uma narrativa é semeada, depois amplificada e, por fim, repetida. É publicado, republicado, recebe reações, é defendido, atacado, ridicularizado, remixado, recortado e dramatizado. Ela se propaga como indignação, se propaga como medo, se propaga como justiça, se propaga como um símbolo de status. As pessoas nem precisam concordar com isso para se tornarem propagadoras, tudo o que é necessário é o engajamento. O engajamento é a moeda corrente da era atual. O engajamento alimenta a máquina. O engajamento diz ao sistema: mostre-me mais, e mostre mais aos outros, e logo um ser pode se sentir envolvido por uma história que nem sequer era dominante uma semana antes. É assim que a percepção é moldada, pela ilusão da ubiquidade. É possível sentir a diferença quando uma verdade se revela em comparação com quando uma narrativa se instala. A verdade te deixa mais lúcido. Isso te deixa mais estável. Isso te torna mais capaz de agir com sabedoria, sem o frenesi interior.
Uma narrativa fabricada muitas vezes surge acompanhada de uma pressão para identificar imediatamente, declarar imediatamente, recrutar imediatamente, compartilhar imediatamente, reagir imediatamente. Ela busca ocupar seu espaço interior antes que você tenha tempo de respirar, refletir e ouvir. It is less concerned with what is real and more concerned with what is contagious. E é aqui que muitos corações tropeçam, porque a manipulação mais sofisticada não é a mentira óbvia. A manipulação mais sofisticada é a meia-verdade emocionalmente satisfatória que lhe dá uma identidade para usar. Isso te proporciona a sensação de ser especial por saber disso. Isso te proporciona a sensação de pertencer a uma tribo. Isso lhe proporciona a sensação de ser um herói ao repeti-lo. Oferece um vilão para você focar e uma história simples para se envolver. Às vezes, nem importa se os detalhes são precisos. Sua função é moldar seu estado, moldar seus relacionamentos, moldar aquilo a que você dedica sua energia vital e mantê-lo orbitando um drama externo em vez de viver a partir de sua própria autoridade interior. Na linguagem do seu mundo, vocês têm algoritmos. Na linguagem da energia, existem padrões que recompensam a intensidade. Quando um sistema recompensa a intensidade, ele inevitavelmente incentivará conteúdo que provoque emoções intensas, porque emoções intensas geram engajamento rápido, e engajamento rápido gera mais visibilidade, e mais visibilidade cria a ilusão de que o conteúdo é o que todo mundo está pensando. Isso não é uma falha moral da humanidade, é um resultado previsível de um sistema que mede o valor pela reação. O convite para você, nesta era, é que se lembre de que sua alma não mede o valor pela reação. Sua alma mede o valor pelos frutos, pelo que uma mensagem produz em você depois de entrar. Por isso, oferecemos a você uma prática simples que pode preservar sua percepção em um mundo que quer reivindicá-la. Antes de aceitar uma impressão como realidade, faça a si mesmo 3 perguntas, e faça-as devagar o suficiente para que você possa realmente sentir as respostas. Primeiro, qual é a verdadeira fonte? Não o nome na tela, mas a origem da alegação. Será que isso remonta a algo verificável, algo direto, algo fundamentado, ou é simplesmente uma cadeia de repetições onde cada pessoa faz referência a outra, e ninguém toca na raiz do problema? Segundo, qual é o tom usado para transmitir a mensagem? O tom é limpo, calmo e respeitoso com a sua soberania, ou é opressivo, dramático, humilhante e concebido para fazer você se sentir tolo se hesitar? Um tom limpo respeita sua capacidade de escolha. Um tom manipulador tenta roubar sua escolha através da urgência. Terceiro, que fruto isso produz em você? Após recebê-lo, você se torna mais capaz de viver bem, falar com gentileza, agir com sabedoria e servir ao bem, ou fica agitado, distraído, combativo e compelido a buscar mais conteúdo? Essas perguntas não têm a intenção de despertar suspeitas, elas visam mantê-lo desperto em sua própria consciência, pois a vigilância é a proteção mais simples em uma era holográfica. Há também uma camada mais profunda emergindo em seu mundo, imagens que convencem mais rapidamente do que a linguagem. Muitos de vocês estão acompanhando o crescimento das imagens e vozes sintéticas, e falaremos sobre isso com cuidado, porque a questão não é o medo, mas sim a habilidade. As imagens exercem um poder especial sobre a psique humana porque ignoram certos níveis de análise e chegam diretamente como, isto aconteceu. Em épocas anteriores, a fabricação exigia esforço e tempo, e a distribuição era limitada. Nesta era, a fabricação pode ser rápida, persuasiva e distribuída instantaneamente, e isso significa que seu discernimento deve evoluir de é vívido para é verdade, e a partir de parece real para resiste a um exame minucioso. Queridos, isto não é para ser desencorajador. É, na verdade, uma iniciação à maestria. A humanidade está aprendendo a amadurecer para além do encanto das aparências.
A humanidade está aprendendo que a tela não é a realidade e que nem toda impressão vívida é uma porta de entrada para a verdade. Isto é uma formatura. Trata-se de um aprimoramento. Este é o nascimento de uma espécie que aprende a viver a partir da verdade interior, em vez da hipnose exterior. Uma maneira útil de entender a influência holográfica é vê-la como uma manipulação da realidade. A manipulação da realidade não precisa inventar tudo, basta organizar o que já existe de forma a levar a uma conclusão que sirva a um propósito. Seleciona certas imagens e omite outras. Ela interpreta certos eventos como prova de desgraça iminente, enquanto ignora evidências de bondade e progresso. Amplifica vozes que intensificam a divisão, enquanto silencia vozes que trazem sabedoria e nuances. Destaca os exemplos mais absurdos de qualquer grupo para que você julgue o grupo inteiro pela pior fração. Isso é enquadramento. Isso é tecelagem. Essa é a arte da sugestão. O remédio é a conscientização da estrutura. Quando você se pegar pensando de forma rígida, todo mundo é assim, nada pode mudar, é inútil, é tudo armado, é tudo falso, só o meu lado vê isso, só a minha tribo é boa, pare e reconheça que um padrão foi instalado em você. Um roteiro simplifica seu mundo interior para que você possa ser guiado com mais facilidade. Sua alma não é um roteiro. Sua alma é espaçosa. Sua alma pode conter a complexidade sem sucumbir ao desespero ou à arrogância. Ao reconquistar o espaço, você reconquista a liberdade. É por isso também que a moderação se torna sagrada nesta era. A capacidade de deixar uma história passar pela sua consciência sem repeti-la é uma forma de força espiritual. Muitos pensam que força significa engajar, debater, expor, corrigir, lutar, provar. Sim, há espaço para discursos e ações claras, e falaremos disso com frequência, mas existe também uma força mais profunda, a capacidade de evitar a multiplicação da distorção. Ao se recusar a transmitir aquilo que não deseja fortalecer, você começa a mudar a atmosfera coletiva de maneiras sutis, porém significativas. Você pode se perguntar: como posso interagir com o mundo sem me tornar ingênuo? A resposta é: participe a partir da posição interna, em vez de assumir a responsabilidade externamente. Quando você está em paz consigo mesmo, você pode estudar informações, pode verificar, pode agir quando necessário e pode permanecer gentil. Quando você é dominado pelo teatro exterior, torna-se reativo, e a reatividade é fácil de controlar. Um método prático, se você quiser, é criar um ritmo de ingestão de alimentos que respeite sua vida. Escolha momentos para receber informações e momentos para viver sua vida plenamente. Escolha a profundidade em vez da novidade constante. Escolha uma ou duas fontes confiáveis em vez de uma centena de vozes caóticas. Escolha o silêncio após a ingestão para que possa digerir o que recebeu. Sem assimilação, a informação se torna confusão mental, e a confusão mental se torna o ambiente ideal para o crescimento de sugestões. Seu mundo interior merece espaço. O espaço restaura a clareza. O espaço restaura sua capacidade de ouvir orientações. Na linguagem que já usamos com vocês, diremos assim: transcendam as ilusões do pensamento e da forma, não rejeitando a forma, mas reconhecendo que a forma é uma vestimenta, não a sua essência. A sua essência conhece a verdade de uma maneira diferente. Reconhece o aroma da integridade. Reconhece a vibração do amor. Ele reconhece quando algo está tentando te diminuir. Ele reconhece quando algo está tentando te apressar. Ele reconhece quando algo está tentando te excitar. É por isso que a sua verdade interior se torna mais valiosa do que qualquer narrativa externa nos anos vindouros. Sua verdade interior não é gritante. Não precisa recrutar. Não precisa funcionar. Simplesmente sabe. E aqui está uma distinção importante que queremos compartilhar com vocês: discernimento não exige obsessão.
Muitos foram condicionados a acreditar erroneamente que vigilância é sinônimo de sabedoria. Eles continuam escaneando, checando, consumindo e atualizando, como se o monitoramento constante fosse garantia de segurança. No entanto, a vigilância constante raramente traz paz. A paz surge quando você tem uma relação interior com a verdade que é estável o suficiente para deixar o mundo ser o mundo, sem roubar sua alma. A paz chega quando você consegue agir com clareza, sem carregar o peso do planeta inteiro na mente. Portanto, quando você se deparar com uma história que tenta se instalar dentro de você, escolha uma dessas respostas soberanas. Você pode verificá-la antes de acreditar nela. Você pode segurá-lo delicadamente e esperar, permitindo que o tempo revele o que é real. Você pode ignorar completamente se não tiver relevância direta para sua vida e não exigir nenhuma ação significativa. Você pode abençoá-la e liberá-la, recusando-se a amplificá-la. Você pode falar sobre isso com precisão, sem declarações emocionais, se houver algo objetivo claro a contribuir. Cada uma dessas respostas é uma forma de domínio. E, ao praticar isso, você descobrirá algo muito bonito. Seu mundo começa a mudar, não porque toda manipulação desaparece da noite para o dia, mas porque você se torna mais difícil de hipnotizar. Seu campo interior torna-se menos receptivo a sugestões. Sua atenção fica menos disponível para a colheita. Sua mente se torna menos receptiva a roteiros. É nesse momento que a era holográfica se torna uma oportunidade, e não uma armadilha, pois força o ser desperto a encontrar a verdadeira bússola interior. Agora, naturalmente, abordamos isso na próxima sessão, porque, uma vez que você entende a tecelagem da realidade e começa a proteger sua percepção com disciplina gentil, algo mais começa a despertar. A biblioteca viva dentro de você, a lembrança interior que não pode ser fabricada, não pode ser falsificada por meio de deepfake, não pode ser programada em você de fora, porque é a impressão original de quem você é. À medida que o mundo exterior se torna mais hábil em criar impressões convincentes, seu mundo interior se torna mais precioso, mais poderoso, mais luminoso, e a próxima porta de entrada é aprender a distinguir a memória da alma da projeção, para que você viva a partir do seu próprio sinal verdadeiro, enquanto continuamos no que anteriormente chamamos de biblioteca viva. Dentro de você existe, de fato, uma biblioteca viva. Não se trata de um arquivo de fatos, nem de um catálogo mental que o intelecto possa reorganizar e reivindicar como domínio. É um campo de lembranças que reside em seu ser, um conhecimento mais profundo que carrega a essência do lar. Quando surge, não chega como um anúncio estridente, e raramente como uma imagem dramática que exige atenção. Chega como reconhecimento, como um suave, sim, interior, como uma sensação calma de que algo que você está ouvindo, sentindo ou encontrando corresponde ao que você sempre soube por baixo do ruído do seu condicionamento. Você aprendeu a tratar a memória como algo armazenado no cérebro, como um registro do passado, mas a lembrança da qual estamos falando não se limita a esta vida, e nem mesmo ao tempo como você normalmente o mede. É a marca da sua verdadeira origem, a assinatura da sua essência, a forma como você reconhece o amor sem precisar de argumentos, a forma como você reconhece a integridade sem precisar de provas, a forma como você reconhece o que é real porque isso te torna mais completo ao entrar em você. Esta biblioteca viva é a herança de todo ser desperto, e nesta era, onde a realidade pode ser editada, organizada e representada, essa herança interior se torna um dos seus tesouros mais preciosos. Muitos tentaram abrir esta biblioteca apenas com esforço, com perseverança, seguindo sinais, colecionando conceitos, construindo uma identidade em torno de ser espiritual, e se perguntam por que a porta mais profunda parece tímida, por que a voz mais profunda parece silenciosa. Queridos corações, esta biblioteca se abre através da sinceridade, da devoção, da humilde disposição de parar de representar para o mundo e ser honesto consigo mesmo.
Quando você começa a dizer a verdade para si mesmo, sobre o que sente, sobre o que deseja, sobre o que tolera, sobre o que já superou, algo dentro de você relaxa e o sinal fica mais claro. A biblioteca responde à honestidade, porque a honestidade é uma forma de alinhamento, e o alinhamento dá espaço para que sua verdade interior se manifeste. Comece por aqui, escolha a sinceridade como uma prática diária. Escolha essa opção quando estiver falando consigo mesmo. Escolha essa opção quando falar com outras pessoas. Escolha essa opção ao tomar decisões. Escolha essa opção quando perceber a tentação de exagerar, de fingir que está bem quando não está, de fingir que tem certeza de algo quando não tem. Sinceridade não é aspereza, sinceridade é simplesmente a realidade sem a encenação. É o convite mais puro que você pode fazer ao seu próprio conhecimento interior. Você pode perguntar: como sei que estou tocando na biblioteca viva e não simplesmente inventando algo? Essa é uma pergunta importante, e nós a responderemos de uma forma que você poderá usar imediatamente. A biblioteca viva exala uma fragrância particular. Produz firmeza em vez de frenesi, humildade em vez de superioridade, compaixão em vez de desprezo, clareza em vez de análise compulsiva. Geralmente oferece o próximo passo simples em vez de um labirinto sem fim. Não te deixa inchado, não te envolve em um drama. Não exige que você anuncie isso a todos como prova de que você é especial. Muitas vezes, chega com uma simplicidade tranquila que a mente pode subestimar porque espera algo extraordinário. Fantasias, narrativas emprestadas e projeções sedutoras tendem a se comportar de maneira diferente. Eles costumam chegar com urgência. Elas costumam chegar carregadas de emoção, exigindo ação ou declaração imediata. Eles costumam chegar com a sensação inebriante de serem escolhidos, de estarem acima, de serem o herói solitário em um mundo de tolos. Muitas vezes, precisam de uma plateia, porque o ego quer ser visto. No entanto, a lembrança da alma não precisa de plateia. A lembrança da alma precisa de uma forma encarnada. Precisa da sua vida. Ela anseia ser vivida. Por isso, numa época em que as impressões externas podem ser persuasivas, torna-se sábio avaliar as mensagens pelo estado de espírito que elas cultivam em você. Uma mensagem que lisonjeia o ego, que inflama a raiva, que constrói a identidade através da superioridade, que encoraja você a ver os outros como seres inferiores, raramente o conduzirá à sua verdade mais profunda, porque sua verdade mais profunda é o amor em forma, e o amor não pode ser construído sobre o desprezo. Sua biblioteca interior se comunica de uma forma que expande sua humanidade. Ela te torna mais paciente, mais generoso, mais centrado, mais capaz de lidar com a complexidade sem transformá-la em uma desculpa para se endurecer. Existe uma sensibilidade sagrada que se torna disponível à medida que você amadurece. Você começa a sentir a diferença entre uma mensagem que respeita sua soberania e uma que tenta reivindicá-la. A verdadeira orientação não se impõe em sua área como um vendedor. Isso não te ameaça. Isso não te envergonha. Isso não significa que seu valor dependa de concordar instantaneamente. Em vez disso, ela aterrissa suavemente e espera, porque a verdade tem paciência e sabe que o que é real continuará sendo real amanhã. Dessa forma, sua biblioteca viva se torna uma bússola. Não se trata de um catálogo que você recita. É uma inteligência relacional que você desenvolve. Quando você lê uma frase e algo dentro de você relaxa e a reconhece, essa é a biblioteca respondendo. Quando você ouve uma verdade simples que lhe soa familiar, é a biblioteca respondendo. Quando você se depara com um convite que pede integridade em vez de espetáculo, um convite para ser mais gentil, mais honesto, mais corajoso, mais presente, muitas vezes é a biblioteca falando em linguagem prática, porque a biblioteca não está aqui para entreter você, ela está aqui para restaurá-lo. Muitos buscadores espirituais foram condicionados a perseguir a novidade.
A mente adora novidades porque a novidade gera estímulo, e o estímulo pode dar a sensação de estar vivo, mesmo quando se trata apenas de ruído. A biblioteca viva, no entanto, aprofunda-se através de um ritmo diferente. As possibilidades se ampliam quando você se liberta do vício em novas informações constantes e começa a valorizar o poder ancestral da integração. A lembrança é um reencontro. O reencontro nem sempre parece novo. Às vezes, o reencontro é como uma risada silenciosa dentro de você que diz, claro, e seu ser se suaviza porque você percebe que estava procurando por aquilo que já carrega consigo. Portanto, se você deseja acessar a biblioteca de forma mais profunda, opte por menos entradas e mais assimilação. Priorize a profundidade em vez da amostragem constante. Escolha espaços tranquilos onde seu próprio conhecimento possa florescer sem competição. Escolha momentos do seu dia em que você não fique seguindo sinais, mas simplesmente permita que sua verdade interior se manifeste. Não queremos dizer que você deva abandonar sua vida ou se distanciar. Queremos dizer que você deve parar de tratar seu mundo interior como um mercado lotado e começar a tratá-lo como um santuário. Agora falaremos de um dos presentes mais preciosos guardados nesta biblioteca, o tom único da sua missão. Há um motivo para você estar aqui, e dizemos isso sem pesar e sem tornar isso um fardo. Sua missão não é um trabalho que você precisa realizar para ser valorizado, é sua contribuição natural quando você está alinhado com quem você é. Sua missão única é a maneira como você leva o amor ao mundo de uma forma que é exclusivamente sua. Alguns de vocês transmitem isso através da voz, suas palavras, seu ritmo, sua capacidade de acalmar e esclarecer. Alguns de vocês expressam isso através da criatividade, imagens, música, artesanato, construção, design. Alguns de vocês demonstram isso através da liderança, reunindo pessoas, orientando projetos, trazendo ordem e gentileza ao caos. Alguns de vocês carregam isso através da cura, criando um espaço seguro, transmitindo calma, oferecendo uma presença que restaura os outros a si mesmos. Alguns de vocês levam isso adiante por meio de um serviço que, à primeira vista, parece comum, mas que transforma vidas porque o amor que nele reside é genuíno. Sua biblioteca viva carrega esse tom missionário como uma semente. Contém o projeto de como você deve se mover, não copiando o outro, não praticando a espiritualidade de outra pessoa, mas revelando o seu próprio sinal. É por isso que a comparação te enfraquece. A comparação te afasta do seu próprio estilo e te leva à imitação. A biblioteca não se abre por imitação. Tudo começa com a autenticidade. Então, permita-se despertar a curiosidade sobre o seu próprio sinal. Repare no que você faz que te faz sentir vivo de uma forma pura. Repare no que você oferece que deixa os outros mais calmos, mais lúcidos, mais esperançosos e mais empoderados. Repare naquilo a que o seu coração retorna repetidamente, mesmo quando a mente tenta convencê-lo de que é impraticável. A biblioteca muitas vezes se comunica por meio de desejos recorrentes, chamados recorrentes, insistências gentis recorrentes, porque está tentando guiá-lo de volta à sua expressão natural. À medida que isso se desenrola, você também começará a entender por que a era da persuasão holográfica chegou ao mesmo tempo em que a biblioteca viva está sendo ativada. Não é aleatório. A humanidade está sendo treinada para valorizar a verdade interior em detrimento do desempenho exterior. Vocês estão sendo treinados para se tornarem seres capazes de permanecer em um mundo de ilusões convincentes e ainda assim reconhecer o que é real. Isso é um processo de amadurecimento. Isso fortalece o discernimento. Este é o nascimento de um novo tipo de ser humano, um que não precisa de consenso para saber, um que não precisa de aprovação para viver a verdade, um que não precisa de uma multidão para ser corajoso. Essa maturação está profundamente ligada à humildade. Humildade não é autoaniquilação. Humildade é simplesmente o amor pela verdade em vez do amor por estar certo.
Quando você ama a verdade mais do que ama estar certo, torna-se extremamente difícil enganá-lo, porque você não precisa de uma história para proteger sua identidade. Você não precisa de uma narrativa para provar seu valor. Você pode rever seu ponto de vista sem vergonha. Você pode aprender sem desmaiar. Você pode dizer, eu estava enganado, e sair ileso. Isso é maturidade interior, e a maturidade interior é um escudo feito de luz. Agora, existe outra forma pela qual esta biblioteca viva o protege. Ela ensina a diferença entre orientação e estímulo. A estimulação é sentida como um pico de energia. A orientação dá a sensação de acomodação. A estimulação muitas vezes exige mais estimulação para se manter. A orientação muitas vezes leva você a uma ação simples e, em seguida, convida você a retornar ao silêncio. A estimulação pode fazer você se sentir vivo por um instante e vazio depois. A orientação pode parecer sutil no início e reconfortante depois. Ao aprender essa diferença, você para de confundir intensidade com importância e começa a viver a partir de uma inteligência mais profunda. E, como estamos falando como pleiadianos, diremos isso em nossa própria cadência. Elevem-se além das ilusões do pensamento e da forma, não rejeitando o mundo, mas lembrando que o mundo deve ser encarado de dentro para fora, a partir da luz interior que não depende das circunstâncias para existir. Quando você repousa nessa luz interior, mesmo que por alguns minutos de cada vez, começa a reconhecer a verdadeira voz dentro de si, a voz que não intimida, a voz que não seduz, a voz que não exige desempenho, a voz que o chama à integridade com gentileza e força. Muitos de vocês passaram anos buscando proteção contra o engano, e imaginaram essa proteção como um escudo externo, um conjunto de regras, uma lista de fontes aprovadas, uma fortaleza de ceticismo. No entanto, a proteção mais profunda é a maturidade interior, porque a maturidade interior não pode ser manipulada por meio de bajulação, vergonha, urgência ou identidade tribal. A maturidade interior se mantém serena na verdade e não precisa recrutar uma multidão para se sentir segura. À medida que você cultiva essa maturidade interior, permita-se impressionar menos com grandes afirmações e mais com os frutos de uma vida vivida com amor. Permita-se apegar menos à ideia de ser visto como alguém desperto e dedique-se mais a viver verdadeiramente o despertar em suas escolhas diárias. Permita-se ter menos sede por revelações dramáticas e mais compromisso em viver aquilo que você já sabe ser verdade: bondade, honestidade, moderação, coragem, compaixão e ação clara quando a ação for necessária. E agora, à medida que a biblioteca viva se torna mais acessível, ela naturalmente nos conduz ao próximo fundamento do qual falaremos, porque a lembrança só se torna real quando é praticada, e a verdade interior só se torna poderosa quando molda a forma como consentimos, como escolhemos, como falamos, como compartilhamos e como protegemos nossa atenção como moeda sagrada. Então passamos agora para a soberania na prática, para a arte vivida do consentimento, da higiene da atenção e do retorno da autoridade interior como a maneira cotidiana de trilhar o seu próprio caminho temporal escolhido. Soberania não é uma filosofia que se adota. É um ato contínuo de consentimento. É assim que você decide o que entra em você, o que te molda, o que se multiplica através de você e o que termina em você, porque você se recusa a se tornar o portador disso. Nesta era, a atenção é uma moeda sagrada. Grande parte da humanidade foi treinada para gastar atenção como se fosse infinita, como se não custasse nada, como se fosse apenas tempo passando. No entanto, a atenção é força vital em movimento. Tudo aquilo a que você dedica atenção cresce em seu mundo interior, e o que cresce em seu mundo interior começa a moldar sua experiência exterior. Por isso, a disciplina espiritual mais simples hoje em dia não é uma técnica complicada, mas sim um uso sábio da energia. É aprender a direcionar sua atenção para onde ela serve à vida e a desviá-la daquilo que drena sua luz sem oferecer verdadeiro valor. Comecemos, então, por isto.
Trate a atenção como uma moeda que você pode abençoar, investir e proteger. Quando uma história exige obsessão, pare e pergunte-se o que ela está lhe pedindo em troca. Se uma narrativa exige que você sinta raiva para se manter interessado, você está pagando com a sua paz. Se um movimento exige que você sinta medo para permanecer leal, você está pagando com a sua confiança na vida. Se uma comunidade exige que você odeie para pertencer a ela, você está pagando com o seu coração. O caminho superior não é um caminho onde não há desafios, é um caminho onde você para de pagar com a sua alma pelos desafios. A soberania, portanto, começa com a simples prática do consentimento. Consentimento não se refere apenas ao que você faz, trata-se do que você permite que molde seu estado. Muitos de vocês já sentiram isso em momentos comuns. Você entra em uma sala e a agitação de alguém é alta, e você sente sua própria energia começando a mudar. Você abre um dispositivo e uma avalanche de opiniões invade sua mente, e você sente sua própria clareza começar a se dissipar. Você se envolve em uma conversa que é mais uma performance do que uma conexão, e sente que está se fechando. Esses são momentos de consentimento. Você pode permitir a mudança, ou pode permanecer ancorado em sua própria autoridade interior e escolher como reagir. E é aqui que o seu poder retorna de forma muito prática. Você pode aprender a recusar parcerias distorcidas sem lutar contra elas. Você consegue ver a isca sem morder. É possível reconhecer um anzol sem colocá-lo na boca. Você pode abençoar alguém e ainda assim recusar o convite dessa pessoa para entrar em sua tempestade. Isso não é frio. Isso é amor com limites. Isso é bondade com força. Essa é a maturidade que permite manter o coração aberto sem se deixar levar por todas as correntes que atravessam o campo coletivo. Agora falamos de higiene da atenção, porque a higiene não é glamourosa, mas preserva a saúde, e o mesmo se aplica ao aspecto espiritual. Existem hábitos simples que estabilizarão seu mundo interior rapidamente se você os praticar com consistência. Primeiro, estabeleça um ritmo de ingestão. Existe uma diferença entre receber informações em um período escolhido e ser constantemente bombardeado por informações o dia todo. Ao escolher um período, de manhã ou à tarde, para receber as atualizações, você recupera a sensação de autoria. Ao permitir interrupções constantes, você começa a viver como uma máquina de reações. Escolha suas janelas e proteja-as. Seu mundo interior precisa de espaço. O espaço é onde a verdade se torna audível. Em segundo lugar, diminua o ritmo do compartilhamento. Nesta era, compartilhar é tratado como uma virtude, mas muito do que se compartilha é simplesmente amplificação sem sabedoria. Antes de compartilhar qualquer coisa, faça 4 perguntas objetivas: é verdade? É necessário? É oportuno? E servirá ao amor? Se falhar em qualquer um desses aspectos, deixe-o morrer com você. Este é um dos maiores presentes que você pode oferecer ao coletivo. Muitas distorções desapareceriam se menos pessoas as repetissem, mesmo em momentos de indignação. Terceiro, aprimore seu discurso. As palavras não são inocentes. As palavras plantam sementes. Suas frases casuais se tornam instruções subconscientes. Quando você fala com um tom de pessimismo casual, você condiciona sua mente a esperar por desgraças. Ao falar com desprezo casual, você endurece o seu coração. Ao falar com cinismo casual, você treina seu espírito para se retrair. Na cadência de Minaya que já apresentamos, a linguagem é um instrumento criativo e, nesta era, a linguagem é uma varinha mágica. Fale como se você entendesse o poder do que está fazendo. Escolha palavras que transmitam clareza e gentileza. Escolha palavras que apontem para a vida. Em seguida, lembre-se de que nem todo pensamento é seu. Muitas pessoas confundem ruído mental com identidade. No entanto, você pode aprender a observar o pensamento sem obedecer ao pensamento.
Quando um pensamento surge e te arrasta para a discussão, para o medo, para os ensaios, para a amargura, você não é obrigado a segui-lo. Você pode testemunhá-lo, abençoá-lo e libertá-lo. Isso é soberania em nível interior. É o retorno do trono ao governante legítimo, a sua consciência. Agora, a soberania também envolve uma relação sábia com a autoridade externa. Muitos de vocês foram treinados, de maneiras sutis, a terceirizar seu conhecimento. Você busca especialistas para lhe dizerem no que acreditar, influenciadores para lhe dizerem o que sentir, líderes para lhe dizerem quem odiar, movimentos para lhe dizerem quem você é. No entanto, a biblioteca viva que existe dentro de você deve ser consultada em primeiro lugar. Vozes externas podem ser úteis, sim, mas apenas quando servem à sua verdade interior, em vez de a substituir. Que esta seja, portanto, a sua nova postura: receber, testar e reter o que for nutritivo, e libertar o que não for. Não com agressão, não com escárnio, não com superioridade, simplesmente com uma seleção criteriosa. Um ser soberano não precisa discutir com aquilo que não escolheu. Eles simplesmente não escolhem essa opção. Dessa forma, as fronteiras se tornam sagradas. Muitos imaginam as fronteiras como muros. As verdadeiras fronteiras não são muros, são portões. Um portão é amoroso. Um portão é inteligente. Um portão permite a entrada do que nutre e impede a saída do que esgota. Se você viveu como se tudo tivesse que entrar em você, cada opinião, cada crise, cada exigência emocional dos outros, então a soberania lhe parecerá estranha no início. Mas você aprenderá rapidamente que um portão protege o amor. Um portão protege a verdade. Um portão protege sua capacidade de servir. E há algo que queremos que você sinta profundamente: você não está aqui para ser o depósito de desabafos emocionais de ninguém. Compaixão não significa deixar-se inundar por ela. Servir não significa sacrificar sua estabilidade interior pela tempestade de outra pessoa. O caminho mais elevado não é o da autoaniquilação. O caminho mais elevado é o amor expresso através da sabedoria. Portanto, pratique uma firmeza gentil. Eu te entendo. Eu me importo. Não estou disponível para esta conversa neste tom. Estou disposto a conversar quando pudermos conversar respeitosamente. Prefiro me afastar desse assunto por enquanto. Estas são sentenças soberanas. Eles são amorosos e claros. Eles estancam a perda de energia sem exigir conflito. Agora, vamos falar sobre consumo além da informação, porque a soberania na prática afeta todos os insumos: alimentação, entretenimento, conversas, ambientes, hábitos e os acordos sutis que você repete constantemente. Cada entrada carrega uma frequência. Cada ação deixa uma marca. Cada estímulo fortalece ou enfraquece seu alinhamento. É por isso que a simplicidade se torna poderosa. Ao reduzir os estímulos desnecessários, você recupera sua conexão interior. Quando você para de se sobrecarregar com estímulos intermináveis, começa a ouvir o que realmente deseja. Ao reduzir o caos, sua própria orientação se torna mais clara. Muitos buscam práticas avançadas, mas o domínio mais simples consiste em remover tudo aquilo que obscurece a sua verdade. Existe também a disciplina da pausa sagrada antes da ação. Essa pausa não é hesitação, é autoria. É o momento em que você retorna ao seu centro e escolhe como irá se mover. No teatro exterior, a urgência é venerada. No caminho mais elevado, o tempo é respeitado. Um ser soberano não se precipita em reagir. Um ser soberano responde. Então, cultive a resposta. A resposta é clara. A resposta é medida. A resposta é orientada. A reação é ruidosa, desleixada e facilmente manipulável. Quando surgir uma provocação, que seu primeiro movimento seja introspectivo: de onde estou prestes a falar? O que eu desejo criar com as minhas palavras? Essa ação irá expandir o amor ou multiplicar o conflito?
Essas perguntas parecem simples, mas são portais poderosos. Eles impedem que sua vida seja sequestrada por scripts externos. Agora vamos abordar uma das armadilhas mais sutis do seu planeta, a crença de que você precisa carregar o peso do mundo na sua mente para ser uma boa pessoa. Muitas almas sensíveis foram manipuladas por meio da compaixão, da consciência e do desejo de ajudar. Eles se sentem culpados se não estiverem constantemente cientes de todas as crises. They feel selfish if they are not constantly outraged. Eles se sentem irresponsáveis se não se mantiverem atualizados sobre os últimos medos. Isso não é virtude. Isso é uma distorção da virtude. A verdadeira virtude é viver de uma forma que promova a bondade no mundo. O verdadeiro serviço é agir onde você pode agir, doar onde você pode doar, amar onde você pode amar e, então, retornar ao seu equilíbrio interior para não se esgotar. O esgotamento dos recursos não ajuda o mundo. O esgotamento torna você menos capaz de oferecer algo real. Então, liberte-se do falso dever da obsessão. Não é necessário. Não é nobre. É simplesmente exaustivo. Diremos assim, sua presença não melhora com o pânico, e seu poder não aumenta com a agitação. O mundo não precisa de mais mentes frenéticas. O mundo precisa de mais corações despertos que vivam como criadores soberanos. Na prática, a soberania também significa assumir a responsabilidade pelo que você expressa emocionalmente. Muitas pessoas pensam que seu estado interior é algo privado. Não é totalmente privado. Seu estado influencia os cômodos. Seu estado influencia as conversas. Seu estado influencia suas escolhas. Ao se treinar para ser gentil e objetivo, você se torna uma presença estabilizadora sem precisar pregar. Essa é uma liderança discreta que transforma vidas. Portanto, escolha práticas que lhe permitam manter a mente clara. Menos discussões, menos conversas reativas, menos espirais de autodestruição, menos guerras de identidade. Escolha mais verdade, mais bondade, uma vida mais sincera, ações mais puras. Por fim, falemos mais uma vez da pausa sagrada antes da fala, porque nesta era, a palavra se propaga rapidamente, e o que se propaga rapidamente se multiplica. Antes de falar, pergunte-se: isso é necessário? Pergunte: é deste tipo? Pergunte: isso é verdade? Pergunta: isso me cabe dizer? Pergunte: é esta a hora? Isso não é censura, é sabedoria. É a recusa em desperdiçar sua energia no mundo sem um propósito. Trata-se da decisão de fazer com que suas palavras sejam uma bênção, e não uma arma. E à medida que você vivencia essa soberania de forma mais consistente, descobrirá que sua linha do tempo começará a parecer menos um campo de batalha e mais um caminho escolhido. Você começará a sentir que não está mais sendo arrastado pela tempestade coletiva. Você está vivendo a partir de uma autoridade interior. Você está se tornando invencível por causa do medo. Você está perdendo o interesse na apresentação que quer roubar sua atenção. Você está se tornando sim, silencioso para a própria vida. E isso, queridos, nos leva naturalmente à sessão final que construiremos a seguir. O papel do líder da nova Terra, como se comunicar em meio à intensificação sem alimentar o teatro, como manter a luz sem pregar, como trazer clareza sem transformá-la em superioridade e como se tornar um convite vivo para outros que estejam prontos para se lembrar. Agora, dirigimo-nos àqueles que sentem a silenciosa responsabilidade de serem pioneiros nesta era, não como um título a ostentar, não como um distintivo a exibir, mas como uma expressão natural do que vocês são quando escolhem o amor como sua morada interior e vivem a partir dele com constância. Este pilar final não é o último, por ser o menos importante, é o último porque reúne tudo o que compartilhamos e o transforma em uma transmissão viva por meio da sua presença, da sua voz, das suas escolhas, da sua moderação e da sua coragem. Um guia não é definido pela quantidade de fatos que consegue recitar ou pela quantidade de previsões que consegue fazer.
É definida pela qualidade do seu estado quando o mundo se torna barulhento. O teatro exterior sempre tentará recrutá-lo para a performance, para a urgência, para a indignação, para as guerras de identidade, para a superioridade moral, porque um ser que está ocupado provando a si mesmo é mais fácil de controlar do que um ser que é simplesmente verdadeiro. O caminho sereno da liderança hoje é recusar a tentação de vencer o momento e, em vez disso, tornar-se um convite estável para algo maior. Por isso, a primeira disciplina do guia é libertar-se do vício da discussão. Sim, há espaço para a verdade dita com clareza, mas muitos confundem clareza com combate. O combate cria vencedores e perdedores, a clareza cria oportunidades. O combate endurece os corações, a clareza traz luz. O combate alimenta o teatro de operações, a clareza ajuda os outros a saírem dele. Se você perceber que está se preparando para falar com o objetivo de derrotar, humilhar ou dominar, pare. Esse impulso não vem da sua biblioteca viva. Isso deriva de um padrão mais antigo que equipara força à potência. A verdadeira força nesta era reside na capacidade de falar a verdade sem se tornar venenoso, na capacidade de manter limites firmes sem se tornar frio, na capacidade de amar sem se tornar ingênuo. Na prática, isso significa que você não precisa ficar procurando cada distorção para corrigi-la. O mundo está cheio de distorções, e se você tratar cada distorção como sua responsabilidade, ficará exausto e disperso. Eles escolhem seu foco. Um guia aprende a perceber onde sua voz é realmente útil, falando quando a fala pode servir e permanecendo em silêncio quando o silêncio é mais sábio. O silêncio pode ser uma disciplina sagrada quando escolhido a partir da autoridade interior, e não do medo. Existe também a tentação, especialmente entre os corações despertos, de pregar. A pregação muitas vezes surge de um desejo sincero de ajudar, mas pode carregar sutilmente a suposição de que os outros estão atrás de você e precisam ser puxados para a frente. Essa suposição cria distância. Isso cria hierarquia. Isso gera resistência. As pessoas não se abrem quando se sentem julgadas, mesmo quando o julgamento é feito de forma educada. Eles se abrem quando se sentem respeitados. Eles se abrem quando se sentem vistos. Elas se abrem quando percebem que a sua verdade não é uma arma apontada para elas, mas uma luz que você segura delicadamente em suas mãos. Portanto, torne-se um tradutor de experiências em vez de um palestrante de conceitos. Fale sobre o que as pessoas realmente estão vivenciando: o cansaço, a confusão, a tristeza, a raiva, a saudade, a sensação de que as coisas estão mudando rápido demais, a sensação de estar dividido entre dois mundos. Ao falar sobre experiências vividas com ternura e clareza, você cria um ambiente seguro. A segurança permite a abertura. A abertura permite a lembrança. Este é um caminho muito mais eficaz do que pressionar as pessoas a chegarem a conclusões que elas não estão preparadas para assumir. Aquele que abre caminhos também aprende a oferecer distinções claras, porque distinções claras libertam a mente sem inflamar o ego. Você pode ajudar os outros explicando a diferença entre informação e interpretação. Você pode ajudar nomeando a diferença entre um sentimento e um fato. Você pode ajudar explicando a diferença entre discernimento e obsessão. Você pode ajudar explicando a diferença entre orientação e estímulo. Essas distinções não exigem drama. Eles simplesmente restauram a capacidade de escolha. E restaurar a capacidade de escolha é um dos maiores presentes que você pode oferecer a um mundo que foi condicionado a reagir. Ao fazer isso, lembre-se de que você não está aqui para criar seguidores. Você está aqui para cultivar a liberdade. Ter seguidores pode se tornar outra prisão se exigir lealdade a você em vez de lealdade à verdade. Então fale de uma maneira que faça as pessoas voltarem a si mesmas. Fale de uma forma que fortaleça a autoridade interna deles. Fale de uma forma que diga, sem precisar dizer diretamente, você pode saber. Você pode escolher.
Você pode confiar na biblioteca viva que existe dentro de você. Ao fazer isso, você está servindo a nova terra, porque a nova terra é construída por seres soberanos, não por multidões que terceirizam seu conhecimento. Existe uma segunda disciplina que é sutil, mas essencial, a gestão emocional. Muitas pessoas não se dão conta de que estão transmitindo seu estado interior. Eles acham que sua agitação é algo privado. Não é. Isso altera a atmosfera de um ambiente. Isso define o tom de uma conversa. Isso influencia o campo nervoso da família. Um guia de caminhos toma consciência disso e assume a responsabilidade pelo que leva consigo para os espaços. Isso não significa reprimir as emoções. Significa tornar-se honesto e maduro com as emoções, para que elas não se manifestem inconscientemente nos outros como toxicidade ou urgência. Se você perceber que está reagindo de forma impulsiva, não se culpe. Basta devolver. Retorne ao seu assento interno. Retorne à sinceridade. Retorne à escolha do amor. Essa pessoa não é alguém que nunca vacila, é alguém que sabe se recuperar rapidamente, sem drama, sem autocrítica, sem transformar a instabilidade em sua identidade. O retorno rápido é uma forma de maestria. Agora falamos da arte de falar através da intensificação sem alimentar o teatro. Essa arte se constrói sobre 3 movimentos: testemunhar, nomear e oferecer. Primeiro, testemunha. Testemunhar significa reconhecer o que está acontecendo sem exageros e sem negação. Não se deve fingir que está tudo bem quando as pessoas estão passando por dificuldades. Você também não deve transformar a luta em algo catastrófico. Você segura a realidade com mãos firmes. Segundo, o nome. A escolha do nome é poderosa quando é clara e objetiva. Você escolhe a isca sem se tornar a isca. Você define a manipulação da urgência sem se tornar urgente. Você nomeia o padrão de ciclos de indignação sem uni-los. Você menciona a ilusão de escolher um lado, sem transformá-la em um novo lado. A clareza na nomenclatura elimina as lacunas. Terceiro, oferta. A oferta é a ponte. Você oferece uma prática simples. Você oferece uma nova perspectiva. Você faz uma pergunta. Você oferece um caminho para retornar à autoridade interior. Você oferece um próximo passo que as pessoas realmente podem dar. Muitas mensagens falham porque diagnosticam sem oferecer soluções. Um guia aprende a empoderar as pessoas, e não apenas a informá-las. É aqui que sua voz se torna uma espécie de tecnologia de cura. Não porque você se declare perfeito, mas porque fala com sinceridade. Você fala com base na sua vivência e alinhamento. Você fala a partir de uma perspectiva que não precisa vencer. E as pessoas sentem isso. Eles percebem quando alguém está falando como se estivesse atuando. Eles também sentem quando alguém está falando como se fosse uma transmissão, quando as palavras carregam calor, firmeza e verdade que não coagiam. Outro elemento fundamental agora é ensinar discernimento sem paranoia. Em uma era holográfica, alguns tenderão a desconfiar de tudo. Eles declararão que tudo é falso, tudo é encenado, tudo é manipulado, e essa postura pode se tornar sua própria prisão, porque os impede de confiar em qualquer coisa, de relaxar, de receber o bem. Um guia não incentiva a paranoia. Eles são aqueles que incentivam o discernimento com humildade. Discernimento diz: deixe-me verificar. Deixe-me sentir a fruta. Deixe-me esperar. Deixe-me escolher. A paranoia diz: nada é real. Todo mundo está mentindo. O discernimento mantém o coração aberto e a mente clara. A paranoia fecha o coração e endurece a mente. Portanto, fale de uma maneira que preserve a essência do coração, ao mesmo tempo que aguça a percepção. O guia também se torna um exemplo de contenção. Contenção não é passividade. A contenção consiste em optar por não multiplicar a distorção. A restrente se recusa a compartilhar todos os vídeos chocantes. Moderação é recusar-se a comentar todas as provocações.
A contenção consiste em recusar-se a deixar que o mundo exterior dite o seu estado de espírito interior. Essa contenção parecerá quase radical em uma cultura que venera o envolvimento constante, mas é uma das marcas da linha temporal superior. Você não é mais facilmente enganado. E como muitos de vocês criam conteúdo, falam em público ou lideram comunidades, vamos tornar isso prático. Construam sua mensagem como remédio, não como adrenalina. A adrenalina vende a curto prazo. A medicina cura a longo prazo. A adrenalina faz com que as pessoas voltem sempre em busca da próxima dose. A medicação os ajuda a se lembrarem de seu poder e a saírem dessa situação mais fortes. Se você se dedica à nova terra, escolha a medicina. Isso significa escolher uma linguagem que abra, em vez de uma linguagem que fira. Significa evitar a tentação de enquadrar tudo como uma catástrofe para chamar a atenção. Significa dizer a verdade com um tom que restaure a dignidade. Significa convidar as pessoas a assumirem responsabilidades sem envergonhá-las. Significa incentivar as pessoas a se destacarem sem fazê-las se sentirem inferiores. Agora, existe um serviço mais profundo que o Eichauer presta simplesmente por existir, estabilizar os ambientes. Haverá momentos em sua família, em suas amizades, em seu local de trabalho, em sua comunidade, em que uma chama coletiva se ergue. Medo, raiva, confusão, polarização, e o ato mais simples de liderança é permanecer gentil e lúcido nesse momento. Não suprimindo sua humanidade, mas escolhendo sua morada interior e falando a partir dela. Uma pessoa constante transforma um ambiente. Uma pessoa equilibrada dá aos outros permissão para se acalmarem. Uma pessoa constante torna-se um lembrete vivo de que um caminho diferente é possível. Você pode subestimar isso porque parece algo comum. No entanto, é assim que a linha do tempo superior se propaga, através de momentos comuns vividos com extraordinária sinceridade. Existe também o papel de convidar, e não de forçar. Quando você perceber que alguém está pronto, ofereça uma porta. Faça uma pergunta que os leve de volta a si mesmos.